Que bom ter você novamente aqui conosco no Alimento Diário. Hoje começamos um projeto que eu creio que nasceu no coração de Deus, que é um bate-papo com o pastor. E hoje estamos aqui com o Valdemar, meu mano, Valdemar Santana, pastor da Igreja Peregrinos do Evangelho, lá em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Pastor, quanto tempo de caminhada? Rapaz, são 24 anos, né, como pastor e 34 como cristão, né, convertido a Cristo Jesus. Graças a Deus. E Valdemar, além de pastor, ele é psicanalista, né? Uma área que ajuda muito, né? Na teologia, né, pastor? Sim, porque a teologia ajuda muito a gente a entender as questões espirituais, né, as questões da igreja, de doutrinas, aconselhamento. A psicanálise, ela trabalha muito a questão da alma, né, da psique humana, né, o drama da psique humana, as fraturas da alma, os traumas, o porão da alma, o inconsciente, todas essas questões. Vamos lá para as perguntas propriamente ditas. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3 diz: apacentai o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas voluntariamente. O que define um verdadeiro pastor, segundo a Bíblia? Então, esse texto que Pedro escreve, ele revela alguém que conheceu o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Né? Então, todo pastor, de verdade, ele tem que entender que ele é auxiliar de Jesus. Jesus é o Supremo Pastor da igreja e nós somos os auxiliares do Supremo. E, logicamente, a gente, como pastor, auxiliar de Jesus, a gente erra, né? Porque a gente é humano, mas a nossa meta é sempre ser parecido com Jesus. Então, acho que o resumo mais simples do que é ser um pastor de verdade mesmo, ele é parecido com Jesus. No cuidado com as pessoas, no acolhimento. E os dois pilares principais do exercício pastoral é o amor e a verdade. Isso não pode ser negociado. Inegociável. Inegociável, são pilares inegociáveis. Não dá para você pastorear só com amor, só com a verdade. Tem que ser os dois bem casados, né? Lógico que a gente vai amadurecendo no exercício desses pilares, tanto na pregação, quanto no aconselhamento, na disciplina. Guardadas as devidas proporções, assim, o pastor é um pai, né? E nós, como pais, eu sou pai de filhos, tenho 2 filhos, a gente, como pai, a gente acerta e erra, mas chega um momento que a gente vai amadurecendo e vai evoluindo o nosso exercício de pai. Assim também eu creio que o pastor vai evoluindo o seu chamado, o seu exercício de pastor, de pai, né, espiritual, das pessoas que o Senhor confia a ele. Amém. Ainda usando um texto do Novo Testamento, que encontra-se em Gálatas, capítulo 6:1, que diz o seguinte: se alguém for surpreendido em pecado, vós que sois espirituais o corrijas, com espírito de mansidão. Como um pastor deve lidar com o pecado dentro da igreja? Essa é uma das partes mais difíceis do exercício pastoral, que é a disciplina. Eu gosto sempre de comparar o trabalho de um pastor, como eu fiz na resposta à primeira pergunta, ao trabalho de um pai. Quem é pai de verdade sabe que é difícil disciplinar os filhos, mas você tem que disciplinar. Se você não disciplinar os seus filhos, você não está os amando, né? E além disso, você não está os adultecendo também, emocionalmente, espiritualmente. Eles não vão crescer sem disciplina. Nós vimos de uma geração que disciplinou demais. Eu, como psicanalista, trato as pessoas traumatizadas por pais do passado, geração passada, né? Que deram muita disciplina e pouco afeto, pouco amor, pouco carinho. Era muita disciplina, pagar as contas e só, né? Basicamente era isso. Aí vem uma geração de pais que é muito afeto, muito amor, blinda demais o filho e não tem quase disciplina. Então nasce aí uma geração muito frágil, né? Nasce uma geração sem força, que não tem a capacidade de resiliente de resolver problemas, de fechar ciclos, né? Então o pastor é mais ou menos a mesma coisa, né? Então a gente como pastor, se a gente for frouxo demais, as ovelhas crescem sem disciplina. Se você disciplina demais, também as ovelhas crescem sem motivação para servir ao Senhor. E elas precisam desse equilíbrio, né? De você chegar junto, de você acolher, de você ensinar, mas também disciplinar. Eu creio assim que é importante que tudo seja feito com amor, né? É lógico que, por mais que você fale manso,
uma verdade que a pessoa precisa ouvir, por mais que você exerça uma disciplina com o mais amor possível, a disciplina nunca é agradável. A disciplina nunca será uma coisa que você vai dizer, ah, que bom, eu fui disciplinado, estou gostando. Ninguém nunca vai gostar. Nem nós fomos disciplinados pelos nossos pais, né? E se a gente disser que gostava, a gente está sendo hipócrita. A né? gente sabe que é bom, mas não gosta. É, né? exatamente. É uma coisa que não é boa, mas é necessária. Né? Em Atos, capítulo 20, versos 28 a 30, vou fazer um breve resumo, fala que lobos cruéis entrarão no meio de vós. Qual é o maior perigo hoje para a liderança espiritual da igreja? Olha, eu acredito que quem é cristão há mais de 20, 30 anos sabe como a igreja foi mudando sua maneira de lidar com essa questão do falso profeta, das heresias e tudo mais. Eu vejo que houve um crescimento numérico muito grande na igreja evangélica brasileira, né? A gente vê igrejas lotadas, mas assim, o número de igrejas grandes e lotadas que pregam a Bíblia toda são raras. Tá? Infelizmente. Então assim, eu acredito que a melhor forma de você prevenir a igreja desses lobos você, como pastor, não ter vergonha de ensinar tudo que está na palavra. Sabe? A palavra não é nem vergonha, mas eu digo assim, reservas. A gente tem que ensinar a Bíblia toda. Né? O missionário Ronaldo Lidório conta uma experiência muito interessante. E quando ele chegou lá nos Cocombas, né, na África, ele traduziu uma parte da Bíblia, acho que foi o Evangelho de Marcos, se eu não me engano. E houve um grande derramado do Espírito Santo só com o Evangelho de Marcos. Na língua nativa. Na língua nativa. O povo lá se derramando e orando, e aquele quebrantamento. E uma das pessoas chegou e disse assim, pastor, se aqui só com o Evangelho de Marcos está acontecendo tudo isso, imagine no povo da Bíblia toda. E Ronaldo disse, infelizmente o povo da Bíblia toda não lê a Bíblia toda, não prega a Bíblia toda, e a igreja está doente. Então, o povo da Bíblia toda tem a Bíblia toda na mão e está doente. Então, por que os lobos entram? Por que os lobos enganam as pessoas? Porque as pessoas não conhecem a palavra, e a responsabilidade maior é da liderança. Né? A gente tem que ensinar isso para as pessoas. Né? Ensinar a palavra. Porque quando você ensina a palavra, as pessoas não serão enganadas. Elas são enganadas porque não têm conhecimento. É o caso da citação do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Seria isso? Sempre foi isso. Você vê isso no Velho Testamento, Novo Testamento, história da igreja e nos dias atuais. Né? As pessoas são enganadas. Agora veja, quando a gente fala a Bíblia toda, a gente tem que entender que a Bíblia toda tem uma mensagem central, que é Cristo Jesus. Né? Então, o importante não é só conhecer a Bíblia toda, mas é conhecer aquele que é a mensagem central. Né? Então, quando você... A pessoa de Jesus. Quando você conhece Jesus, quando eu digo Jesus, veja, existem vários falsos cristos. Né? Eu estou falando o Cristo das Escrituras, o Cristo dos Evangelhos. Você conhece ele, e estuda, e conhece, e medita, e mergulha, e não só do livro, mas do relacionamento. Olha, quem conhece Jesus não se engana. Quem conhece Jesus percebe. Eu tenho convivido com um grupo de empresários que estão lançando um ministério, chama Rede Tela, que eles lançaram um ministério agora de empresários cristãos. E eles têm uma máxima com eles que é muito interessante. Eles têm empresários de vários tamanhos, assim. Quando eu digo tamanho é no sentido comercial, no sentido empresarial da palavra. Gente com empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas. E para todos é dito o seguinte, olha, você tem que perguntar, quando você for fazer um negócio, Jesus faria esse negócio? Jesus assinaria esse contrato? Jesus seria seu sócio? Né? E eu achei muito legal essa abordagem deles, assim, porque isso é o filtro, cara. Você tem que pensar assim, Jesus faria isso? Lá em casa eu ensinei isso para os meus filhos. E eu erro, sou humano, como independente de pastor, pai, acima de tudo pai. E meu filho disse, pai, Jesus faria isso? E eu tive que admitir que ele estava certo. Porque se eu disse para minha casa... Quantos anos?
12 anos. Se eu disse na minha casa que aqui quem tem razão é Jesus, eu tenho que perder a razão. Certo? Então ele chegou para mim e disse, Jesus faria isso que você fez? Eu tive que admitir, não, filho, jamais. Né? Jesus não faria isso, entendeu? Porque ele, apesar de ter 12 anos, ele conhece um pouco Jesus. Ele conhece um pouco Jesus. Se ele fez essa pergunta é porque ele conhece um pouco Jesus. Da forma dele, né? Da forma dele, da idade dele. Dele. Não é? Então, acho que essa questão da falsa profecia passa muito pelo crivo das Escrituras e conhecer Jesus acima de tudo. Porque o próprio Jesus disse lá em João 8,12, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É por aí. Amém. Em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, verso 35, diz: e levantando-se de manhã, foi para um lugar deserto e ali orava. Como manter uma intimidade com Deus e ao mesmo tempo liderando tantas pessoas? Veja. E a gente sabe, né, que o pastor ele é muito consumido espiritualmente. Bastante. Então, ele... E a questão do ativismo também. Né? Ele torna-se uma ponte entre a ovelha e Jesus. Entre aspas, é uma ponte. Sim. Então, como o pastor pode manter uma intimidade maior com Deus? Olha, me veio aqui à mente agora o texto da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando o Cristo glorificado, ele fala com a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muita doutrina, foi pastoreada por excelentes pastores, Paulo, Timóteo. Maria, a tradição diz que Maria, a mãe de Jesus, era membro da igreja de Éfeso. Então era uma igreja que tinha uma membresia excelente, pastores excelentes, doutrina firme na doutrina. Mas o Cristo glorificado diz para eles assim: tenho contra ti que tu abandonaste teu primeiro amor. Algumas pessoas pensam que o primeiro amor é o amor de novo convertido, né? Aquele primeiro amor de que você se converteu. Em parte mas é mais que isso. O primeiro amor é Cristo ser sempre o primeiro. O primeiro amor é sempre ter Jesus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Então, o que nós como pastores, pastoras, não podemos perder de vista é isso, porque o ministério ele pode se tornar um bezerro de ouro, né? O ministério ele pode se tornar um ídolo ao qual eu me curvo, ao qual eu adoro, ao qual eu dedico minha vida, né? Sacrifico minha mulher, sacrifico meus filhos, né? E porque eu deixei o primeiro amor, que é Jesus. Então, na minha caminhada de 24 anos, eu aprendi assim, sempre voltar para Jesus. Porque a gente cai nesse sentido de... que a gente, quando fala em cair, a gente sempre pensa assim, uma imoralidade, um roubo, não. Mas abandonar Jesus é uma queda. Certo? Abandonar uma Jesus queda espiritual, né? é a maior queda de todas, não tem mal que é. Se você deixa Jesus em segundo plano, você já caiu e nem notou. Se Jesus está em segundo plano, o cara já caiu, ele não precisa nem trair a mulher, ele já caiu. Trair a mulher é uma consequência, roubar, sei lá, fazer coisas erradas e outras coisas, né, heresia. Tudo que vem de ruim depois, vem primeiro de deixar Jesus em primeiro lugar. Tirar ele de primeiro lugar. Aí vem aquela pergunta anterior, né? Será que Jesus faria isso? Entende? Então, eu preciso ter ele como meu amor maior, sempre. E isso envolve relacionamento, sabe? Quando a gente gosta de estudar, pastor que gosta de estudar, faz curso, teologia, mestrado, não sei o quê. No meu mestrado de teologia, eu vivi uma aridez espiritual tremenda. Por incrível que pareça, eu estava fazendo um mestrado e uma aridez espiritual gigante, certo? E em 2006, eu estava vendo isso, e Deus me levou para um concílio, cara. Eu já pastor. E eu perguntei assim, o que é que eu estou fazendo aqui dentro? Um negócio, né? A arrogância, eu cheguei lá criticando a simplicidade do movimento. Queria uma coisa mais sofisticada, mas é um movimento simples, né? E quando eu sentei lá, Deus começou a me quebrantar através das histórias, dos testemunhos, tá? E o que Deus fez comigo no concílio foi assim: volta ao primeiro amor. Essa sua aridez,
é porque você está estudando muito, mas eu não sou o primeiro mais na tua vida. Sabe? E ali eu voltei para Cristo, dentro da igreja. Né? Eu estava desviado servindo ao Senhor. Uma vez eu perguntei a um bispo, amigo nosso, que eu prefiro não comentar sobre o nome, eu cheguei para ele e disse, por que os teólogos não amam? E ele me deixou no vácuo, como diz a coisa. Mas agora, eu conversando contigo aqui, veio a luz, né? Veio a luz e eu entendo, né? Porque muitos teólogos, eles estudam, inclusive lá no seminário, eu estudo com pessoas que querem se formar. Mas a gente vê que não tem um chamado pastoral, porque ser pastor não é só estudar. Não. É muito mais do que isso, né? Assim, olha, as ovelhas nos ensinam muito, sabe? A gente como pastor, a gente tem que deixar o corpo de Cristo ensinar a gente. E Deus usa o corpo de Cristo, a igreja, para nos ensinar, para nos pastorear, certo? E o que eu tenho aprendido assim, convivendo com as ovelhas, é que pastorear é cuidar. Não é só ensinar, dar uma aula, pregar, é cuidar das pessoas. E cuidar dá trabalho, irmão. Você pensa assim, cuidar de filho é luta, né? A gente que é pai aqui, eu, você, PH que está ali na produção, né? Cuidar de filho é luta, irmão. Então, assim, ser pastor é cuidar, cara. É estar com a pessoa ali, no bom, no ruim, na dificuldade, né? E quando, muitas vezes a ovelha se relaciona com você, tem horas que ela está gostando de você, tem horas que ela não está gostando de você. Igual os filhos. Por um motivo ou outro, né? Por errado. Por seus erros também, como pastor, mas também porque às vezes você teve que pastorear ela numa dificuldade dela e aquela simpatia acabou, mas ela está lá, né? Convivendo com você naquela dificuldade, então você tem que continuar amando aquela ovelha, né? Cuidando dela, sendo um pastor daquela pessoa, né? E uma coisa que não é fácil é você não fazer acepção de pessoas. É muito difícil. E você tem que vencer o seu orgulho, né? E não fazer acepção de pessoas. Dizer assim, eu vou pastorear pobre, rico, todo mundo do mesmo jeito. Isso é um grande desafio, né? As pessoas mais simples, os mais intelectuais, todo mundo do mesmo jeito. Certo? Lógico que cada um com a sua peculiaridade, mas você não fazer acepção de pessoas. Isso na vida do exercício pastoral é um desafio gigantesco. Assim. Para finalizar, veio uma pergunta da internet. A irmã Ariane Rufino, do bairro de Boa Viagem, em Recife, pergunta, sabendo que o senhor é psicanalista, ela vem com uma pergunta na área. Ansiedade ou depressão é falta de fé? Jamais. Não. Homens de Deus, como Elias, talvez seria diagnosticado com depressão, depois de ter tido uma batalha espiritual gigante e vencer. Ele foge de Jezabel, entra numa caverna, e tudo indica que a maioria dos estudiosos aí, a boa parte, digamos assim, entende que ali foi uma depressão do profeta, o homem de Deus, cheio do Espírito Santo. As pessoas pensam que... Priscila ali mandando um coração. As pessoas pensam assim, que porque você é cheio do Espírito Santo, você não pode ter problemas. Se você pegar esse pensamento e passar pelo crivo das Escrituras, ele não passa. Porque grandes homens de Deus, nas Escrituras Sagradas, tiveram momentos de crise, depressão, dúvidas de fé mesmo. João Batista, quando estava na prisão, ele perguntou, manda perguntar a Jesus se ele é o Messias mesmo. Veja, no batismo ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na prisão, prestes a ser decapitado, ele disse, será que é ele mesmo? Manda perguntar se é ele mesmo, porque essa luta toda está valendo a pena. Eu estou lutando pela causa certa, então assim, a gente é humano, cara. A gente não pode esquecer que Deus digamos assim, a maior revelação de Deus é Cristo. Jesus é totalmente homem, totalmente Deus. E aí o que acontece? Ele chega no Getsemane, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Na cruz, melhor dizendo. E no Getsemane, ele agoniza. Pai, passa de mim
este cálice. Então, o próprio Cristo viveu esses dramas. A gente precisa parar com essa espiritualidade que desumaniza, né? A graça de Deus, ela não desnaturaliza a gente. A gente continua humano, mesmo cheio do Espírito Santo. Paulo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele está na cadeia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz: Timóteo, vem depressa, traz minha capa, eu estou com frio. Já no final do ministério Já dele, no fim da vida, já prestes a ser decapitado também. A tradição diz que Paulo foi decapitado, certo? Então o que acontece? Ele mostra a sua humanidade, cara. Na igreja da gente, a gente tem um programa chamado Ressignificar, que é um programa terapêutico cristão. Eu gosto de contar essa história. Estamos no 5º ciclo, já encaminhando para o 6º. No primeiro ciclo, eu estava lá como pastor. E a gente tem um momento de palestras e testemunhos, depois palestras e testemunhos, terapia de grupo, depois apadrinhamento, terapia individual. Na terapia de grupo, primeiro grupo eu estava lá, eu sentado, e os caras diziam assim: aí, o pastor Valdemar vai contar os B.O. dele ou não vai? Vai contar os podres dele ou você vai ficar... Né? E o Senhor, ele me confrontou. Ele disse: esse projeto Ressignificar, ele só vai dar certo se você for honesto. E você está aqui, você tem que contar os seus problemas, porque senão as pessoas vão todo mundo botar uma máscara, você vai ser o primeiro e nada disso aqui vai funcionar. Aí eu peguei de sabe de uma coisa, aí eu tinha que arriscar membros da igreja lá, que estavam comigo, que me conhecem no dia a dia, e que a partir daquele momento ia conhecer coisas minhas que eu nunca contei para as pessoas. E eu tive que contar. Me expor, certo? E para minha surpresa, essas pessoas que estavam lá, hoje, elas me amam muito mais, me respeitam muito mais, convivem comigo numa profundidade que a gente não tinha antes. Gerou intimidade, né? Intimidade, porque quando elas perceberam que eu me vulnerabilizei, elas também se vulnerabilizaram. Mostrar suas fraquezas, suas dificuldades, né? Seu lado B, do vinil, as músicas que ninguém quer ouvir, né? E a grande questão que eu acho é assim: a gente tem que aprender a andar na verdade. Né? Amém. É um preço muito alto, mas é uma paz muito grande que você colhe, sabe? Pacificação. A melhor coisa do mundo é você ser um cara sem máscara, tá? O Bispo Ximenes conta uma história de um adolescente, que lá tem pastor para jovem, pastor para adolescente, tem pastor para todo tipo. E na época tinha um adolescente que queria ser pastoreado, um gabinete pastoral só com ele. Aí ele disse: não, mas fui pastor de adolescente. Ele disse: não, eu quero falar com o senhor. Aí ele abriu e o adolescente foi lá, né? Diga, ele fez: eu quero conquistar uma namorada. Para um bispo que é um ancião, né? Aí Dom Ximenes disse assim: olha, meus cartuchos eu gastei há muito tempo com Carmen, né? Mas se eu pudesse lhe dar um conselho, você é um adolescente já chegando na juventude, eu vou lhe dar um conselho. Meu irmão, não use máscara. Seja você mesmo, porque no baile da vida as máscaras caem. Entendeu? Então, assim, a gente, para vencer depressão, ansiedade, a gente tem que ter transparência, buscar ajuda, não descartar a questão da fé e da ciência, certo? Não espiritualizar tudo, entender a importância de uma medicação. Por que não? Qual o problema? Né? A importância de uma terapia. Na psicanálise eu aprendi o seguinte: a alma é atrasada, cara. Certo? Você prega uma verdade na igreja, o espírito capta, o espírito com letra minúscula, capta aquela verdade, mas a alma, ela demora. Você vê tem que... um delay. tem um delay. O próprio Espírito Santo, ele ensina isso nos Salmos. Eu costumo dizer assim: o primeiro terapeuta foi o Espírito Santo. Por quê? Porque o Salmo diz assim: por que te abates, ó minha alma? Salmo 42. Né? Você tem essa expressão em outros salmos também espalhados ali. Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Olha, o que é que o Espírito Santo está ensinando com esse salmo? Observe que ele faz essa expressão no meio de uma oração. Ele está orando e no meio da oração ele diz: por que te abates, minha alma? Esse é o salmo de Davi, né? Isso. Ele para de falar com Deus e fala consigo mesmo, e depois ele volta a falar com Deus. O que significa isso? Ele estava falando com Deus e os pensamentos dele estavam atrapalhando a oração dele.
Acontece, né? Muito. Poxa, todos nós. Ele tá orando, né? vem aqueles pensamentos... Vem, você já não sabe mais porque motivo orar, né? Aí ele para de orar e diz assim, conversa consigo mesmo. Tecnicamente se chama solilóquio. Solilóquio é uma conversa consigo mesmo diante do espelho. Podemos dizer nos Salmos, uma conversa consigo mesmo diante de Deus. Né? Então ele para de falar com Deus e diz, minha alma, fica quieta, que eu estou falando com meu Pai. Espere em Deus, pois eu ainda louvarei. Então veja, o espírito dele está conversando com Deus, a alma dele está perturbando ele. Né? Então ele diz, minha alma, estou conversando com teu Pai, vai me atrapalhar aqui. E aí ele volta a falar com Deus. Então a alma tem um delay. Né? Tem um psiquiatra cristão chamado Ismael Sobrinho, que ele usa uma expressão que eu acho interessante. Ele diz, a alma é retardada. Entendeu? O espírito capta e a alma fica demorando. Entende? Por isso que a gente sofre com as verdades de Deus, porque uma senhora chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor é pastor psicanalista, me responda uma pergunta. Eu estou na igreja há não sei quantos anos, não me lembro agora quantos anos ela disse. Estou na igreja há tantos anos e eu tenho dificuldade de acreditar que realmente Deus me ama. Eu tenho umas crises assim que eu digo, eu entendo, isso não é um problema espiritual, isso é um problema de alma, de psique humana. E muitas vezes, por incrível que pareça, a nossa dificuldade em acreditar, estou falando na parte da alma, da psique, em acreditar que Deus nos ama, não é pelo fato de nós termos provas de que Ele nos ama, porque a cruz é mais do que suficiente. Eu creio que passa também pelo fato do amor próprio. Sabe, assim, existem muitas pessoas cristãs, o Brennan Manning trabalha muito isso naquele livro, O Evangelho Maltratado, perdão, O Impostor que Vive em Mim. A grande quantidade de cristãos que tem ódio próprio, ódio de si mesmo. Mas isso é gerado por traumas, né? Traumas e também por escolhas. Porque a grande questão do trauma é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Eu vou ficar me mutilando porque me mutilaram? Eu vou me abandonar porque me abandonaram? Eu vou me maltratar porque me maltrataram? Eu vou repetir comigo o que fizeram comigo? Essa é a questão. Como é que você agora vai ser responsável por você mesmo diante daquilo que fizeram com você? Sabe? Então, você tem que passar por um processo de autoadoção. É você aprender a se cuidar, assumir a sua vida, parar de transferir para os seus pais, para quem quer que seja sua responsabilidade, e dizer assim, eu vou cuidar de mim. Eu vou dar para mim o que meus pais não deram. Eu vou fazer por mim o que eles não puderam fazer. Quebrar aquele ciclo, né? Quebrar aquele ciclo, sabe? E passar a entender que amor próprio não é pecado. Amor próprio não é pecado. O que é pecado é narcisismo, egolatria, o amor próprio exacerbado. Mas eu acredito que quando o amor próprio ele é regulado pelo Evangelho, a gente não consegue partir para um egoísmo. Eu, aqui na Clínica Virtude, né, aqui do lado, onde eu sou lá pastor e terapeuta, né? Os cristãos que estão lá internados, gente de várias denominações que tiveram recaídas estão internados, geralmente eles fazem algumas perguntas assim, tipo, como equilibrar amor ao próximo com amor próprio? Essa é uma pergunta bem desafiadora, né? Como se amar sem deixar de amar o próximo e como amar o próximo sem também não deixar de se amar, né? Eu creio que o Espírito Santo ele consegue regular isso na gente, para equilíbrio. E para isso a gente precisa do Evangelho. Mas a gente também precisa da ciência, da terapia. Deus deu, dentro da sua graça comum, a capacidade do homem de criar saberes para que as pessoas tenham esse equilíbrio. De tirar uma tarde para si, não sentir culpa. Entendo. Né? Entendo e estou precisando. Né? Tirar um tempo para si e dizer, poxa, ficar achando que está fazendo uma coisa errada, um sentimento ruim na mente, né? Olha, quando eu fiz terapia durante muito tempo, estou voltando agora, lá em casa todo mundo faz, né? Uma terapeuta me disse assim, eu falando da minha vida pastoral para ela, tá? Falando da minha vida pastoral. Ela disse assim, vocês, pastores, padres, líderes religiosos, sofrem de uma síndrome. Ela disse, qual é? Ela disse, a síndrome messiânica. Vocês querem ser o salvador do mundo.
E na verdade, ela disse assim, eu já sou... escutei algo parecido. Não é? Aí ela disse assim, eu sou católico, não entendo muito de teologia, mas a minha terapeuta, ela disse, mas o pouco que eu entendo, eu sei que Messias só teve um, não é? Que é Jesus. Então, E muitas vezes a gente quer dar uma de Deus, né? e a gente não é Deus, cara. Né? Você vê, por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade de se perdoar. Né? Tem pessoas que dizem assim, eu sei que Deus já me perdoou, mas eu não me perdoo. O que significa isso? Ela quer ser melhor do que Deus. Se Deus já perdoou ela e ela não se perdoa, imagina o orgulho dela como é grande. Ela pensa com isso que está, sei lá, uma falsa humildade, digamos assim. Né? É uma humildade, na verdade isso é uma arrogância, cara. Entende? Você achar que Deus me perdoa e eu não me perdoo, nossa. Não é para pegar, imagine pegar uma joinha dessa. É bronca. Bom, Neymar, Tamo obrigado. junto. Semana que vem a gente deve estar de volta, dessa vez com outro pastor. Já temos até um nome em mente, mas a gente não prefere divulgar ainda. Mas creio que durante a semana a gente esteja divulgando. Obrigado, até mais.